a Citroën ampliou a sua linha do Basalt. Esse aqui, por exemplo, é seu último lançamento, a versão Dark Edition. Aqui sua pegada é mais sóbria e também um pouco mais de esportividade, mantendo ainda a sua motorização 1.0 turbo e alguns detalhes a mais, se tornando aí a topo de linha da gama. E é isso que a gente vai conhecer agora. O Basalt em si, né, ele ficou bastante conhecido aqui no nosso mercado por ser aquele caimento coupé, né? Hoje em dia está bem famoso, a galera está buscando muito os SUVs coupés. E o interessante do Basalt é que ele é um SUV coupé, porém com um preço mais acessível, né? Você consegue comprar ele com algumas ofertas aí no site da própria Citroën, abaixo dos 100 mil reais. Então é um carro bem interessante. E dependendo das versões, ele também consegue entregar um benefício. Aqui o Dark Edition, ele chegou aí para ser a versão top de linha, né, acima da Shine. Até então a Shine era a versão top de linha e agora chegou o Dark Edition. Essa versão ele traz alguns elementos mais exclusivos e também que trazem uma alusão aí de esportivo, né? Então aqui a gente tem detalhes mais escurecidos. Na dianteira ali temos a grade em black piano, o símbolo da Citroën também em preto. Aqui na lateral as rodas é a mesma da Shine, porém ao invés de ser diamantada, ela é escurecida. Retrovisor também com capa preta. Esse carro aqui, na verdade, como ele está no preto, não dá para você perceber tanto assim as mudanças, né? Então ele traz prata, cinza e também o cinza grey, né, que é aquele cinza aí mais cinza de cimento queimado. Então nessas cores aí você consegue perceber um pouco mais. Então aqui no preto a gente não consegue visualizar assim tanto, né? Então aqui ele teria o retrovisor com a capa escurecida, com repetidor de seta. Aqui na porta a badge do Dark Edition. Maçaneta também, tudo escurecido na cor do veículo. E a outra mudança está aqui atrás, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, já aqui na traseira a mudança principal está aqui com a adoção desse aerofólio, né? As outras versões não tem, só a Dark Edition é equipado com esse aerofólio aqui traseiro. E ele tem esse símbolo, essa fita, né, laranja, tanto aqui quanto aqui na coluna C. E aqui na traseira, a diferença que você vai perceber também é que nessa parte aqui de baixo do para-choque, que é cinza. Os emblemas também todo escurecido, tanto da Citroën e também como o nome do Basalt, né? Então aqui externamente essas são as diferenças do carro. Então agora bora conhecer um pouco da parte de dentro do carro, que também tem umas coisinhas bem legais. Bom, aqui atrás é o principal ponto forte do Basalt, né? O Basalt ele tem sido bastante utilizado por motoristas de aplicativo, tanto que o final do ano de 2025 e início desse ano teve bastante repercussão porque a Uber tirou o Basalt e também o Renault Kardian aí da linha dos Blacks, né? O povo buzinou um pouco aí, reclamou, e a Uber acabou voltando e autorizando o uso do Basalt aí no Uber Black. Então é um carro bem espaçoso, ele está regulado para mim, eu tenho 1,75 m, mas ainda assim eu gosto de deixar o banco um pouco mais para trás. E aqui eu tenho bastante espaço, como vocês podem ver, consigo até esticar minha perna aqui no banco de trás. Então isso é bem interessante, bem legal. Acabamento do carro, né? Todo em plástico, né? Não tem o que esperar mais disso, né? Pela categoria e pelo preço. Então é todo de plástico, maçanetinha aqui pintada de cinza. Duas saidinhas USB do tipo C aqui atrás, para quem vai atrás. Tem alça de segurança e também iluminação, né? Além do encosto de braço, encosto de cabeça para todos os passageiros, cinto de segurança também 3 pontos. Então tem bastante espaço. Bom, aqui na parte da frente, o Basalt, como falei, nessa versão Dark Edition, ele traz alguns elementos diferenciados. Então aqui a gente tem o volante em couro com costura aparente em laranja, né, como alguns elementos que tem lá atrás, se repete aqui dentro. Na linha 2026 ele ganhou um revestimento aqui no painel, né, então temos o painel com revestimento de couro, também com a costura aparente, alguns detalhes em black piano, quadro de instrumentos digital e também a central multimídia aqui já conhecida. Aqui nessa versão a gente tem
o ar-condicionado digital, não temos carregador por indução, apenas via cabo para você poder carregar o carro. Aqui na frente tem uma entradinha do USB, do tipo convencional, e duas do tipo C lá atrás, como eu já havia falado. O carro tem teto preto, todos os detalhes aqui dentro do carro, ele é escurecido. Temos alguns elementos em cinza também, um pouco mais escuro. Então tudo que ele tinha mais claro, aqui ele vai ter escurecido. Os bancos também são bem confortáveis, né? Apesar da categoria, tem um banco confortável, com revestimento também em couro sintético e alguma costura em laranja, branco e um pedacinho de tecido, né? Bem parecido com suede. Então, ele é um carro, digamos assim, mais popular, mas que entrega o necessário e um carrinho bem honesto. Soleira com o nome Dark Edition, né? Vou deixar para vocês aí na tela. E também os pedais aqui, nessa versão Dark Edition, ele traz uma pedaleira esportiva. São algumas das diferenças aqui dessa versão. Mas agora, bora dirigir, que é o que importa. Bom, já aqui nas ruas agora com o Citroën Basalt Dark Edition, versão top de linha, como eu havia dito. Lembrando que o Dark Edition agora fica aí como topo de linha, acima da Shine. E como já falei em vários momentos do vídeo, né, ele traz algumas exclusividades, né. Então aqui a gente tem detalhes escurecidos, né, por isso talvez aí o Dark, né, por conta desses detalhes escurecidos. E ele traz mais esportividade para o carro. Mais mecânica, o carro não muda, continua o mesmo conjunto mecânico excelente, que é o 1.0 turbo, né, o T200, já utilizado aí pela linha Stellantis, né, com a Fiat, no Fiat Pulse, Fastback, Strada, e também usado aí na Peugeot e na Citroën. Bom, é um motor aí 130 cavalos de potência, 20 kg de torque, então é um motor bem ágil, um motor bem esperto, bem eficiente. Porém, eu acho que o ponto negativo aí nesse motor, pelo menos aqui na carroceria do Basalt, é o consumo. Ele não é tão econômico assim. Aqui na cidade ele está fazendo uma média comigo aí de 7 km por litro. Não é um consumo bom. Essa mesma motorização, em outros modelos eu consegui um consumo melhor, né? Então aqui no Basalt esse consumo não foi tão bom assim. Mas falando em outros aspectos do Basalt, é um carro confortável, né? Suspensão muito macia, absorve muito bem as imperfeições da via que tiver, né? Então é um carro bem confortável mesmo para andar. Ele tem uma pegadinha um pouco mais alta, né? Então, por exemplo, em curva ele pode deitar um pouquinho, mas nada exagerado. Algo comum, né, de um carro um pouco mais alto. Então é interessante, o carro é legal, muito espaçoso, né? Como eu tinha dito ali quando eu estava ali no banco de trás, é um carro bem utilizado por motorista de aplicativo por conta dessa versatilidade, né? Porta-mala grande, espaço aqui interno também é muito bom. Então isso tudo atraiu aí os motoristas de aplicativo. Talvez aqui no Dark Edition a procura, né, por esse carro será aí talvez mais de jovens, né? Não seja nem para aplicativo nem nada assim do tipo, né? Realmente é de pessoas mais jovens, né? Porque traz essa pegada esportiva. Aqui dentro a gente tem o quadro de instrumentos digital. A central multimídia também é bem completa, bem ágil, né? É compatível com Android Auto, Apple CarPlay. Aqui a gente tem ar-condicionado digital de uma zona só, não é dual zone, mas é digital, né? É um diferencial aqui para o Basalt. Volante pequenininho, com uma pegada boa, revestido de couro, com costura aparente. Ele não tem carregador por indução, é só via cabo para você poder carregar o seu smartphone. Uma entrada USB convencional aqui na dianteira, aqui no console, e duas do tipo C para quem vai lá atrás. Falando para quem vai lá atrás, né, a novidade na linha Citroën foi a adoção dos botões de vidro elétrico, né, para o motorista aqui na porta, que antigamente para você abrir o vidro traseiro era no console central aqui no meio, né. A Citroën
tinha feito isso para fazer uma economia de custo, né? Aí, né, que você evitando passar chicote aí, você economiza bastante, né? Então, no início, a linha C3, ela tinha esse sistema. Então agora tá normal, né? Para quem vai lá atrás, tem a abertura pela porta também, então isso é bem legal. E a Citroën também, ela resolveu na linha 2026, né, na verdade 25, na linha 2025 ali, ela trouxe alguns revestimentos, né, pro carro, né? O painel, ele ganhou revestimento de couro. Na linha 2025 ele trouxe um acabamento melhor, né, com o painel revestimento de couro, com costura também aparente. Aqui no Basalt essa costura é laranja, como todo o padrão do carro, onde a costura é laranja, né? Então aqui no painel a mesma coisa. Interna do carro toda preto, forro de teto que preto também. Isso traz um pouco mais de esportividade, né? Eu particularmente nem tanto pela esportividade, sim pelo conforto. Eu acho que o carro com esse escurecido aqui traz um pouco mais de conforto, né? A sensação, né? Pelo menos para quem está aqui dentro. Então acho que resumindo é isso, né? O carro é um carro honesto, um carro você compra aí, por exemplo, o Basalt na preço de Fiat Pulse. Então a preço de Fiat Pulse você tem um carro 1.0 turbo, SUV coupé, com bastante porta-malas e também bastante espaço, né? Então isso é bem legal. O câmbio CVT, você nem percebe essas trocas de marcha, então isso tudo agrada bastante. Bom, aqui o Citroën Basalt Dark Edition, ele aposta na exclusividade. Então, como eu falei, né, trouxe aí alguns elementos exclusivos, se posicionou aí acima da versão Shine, mantenha, né, a motorização 1.0 turbo, que é bem legal. E como eu falei, né, é um carro coupé, abaixo aí dos 150 mil, né, podemos dizer assim, mas você encontra aí as versões de entrada com promoções aí por 95, 96 mil, como tem hoje, por exemplo, que a gente está gravando aqui. Olhei no site da Citroën, tinha ele aí em oferta por 95.990, ou seja, 96 mil reais. Então é um carrinho que vale a pena, mas deixa a opinião de vocês aí. Vocês apostariam na versão de entrada ou iria na exclusividade aqui do Dark Edition? Bom, a avaliação completa vai estar lá no nosso site, topmotos.net.br, também lá no jornal Tempo Novo, que é portaltemponovo.com.br. Até a próxima, valeu, tchau!